Já sentiu aquele aperto no coração ao ler palavras como estas? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Este versículo de Mateus 22:14 tem causado mais noites de insônia, mais questionamentos profundos e mais crises espirituais do que quase qualquer outro na Escritura. Palavras que parecem separar a humanidade em dois grupos distintos, a maioria que apenas recebe o chamado e a minoria privilegiada que é efetivamente escolhida. Talvez você mesmo já tenha se perguntado: será que estou entre os poucos escolhidos ou apenas entre os muitos chamados? Como posso ter certeza? E se eu não for um dos escolhidos? Estas dúvidas podem atormentar até mesmo o cristão mais dedicado, criando um sentimento persistente de insegurança espiritual. Em uma época de inclusão e acessibilidade, a ideia de uma seleção restrita, onde poucos são escolhidos dentre muitos chamados, parece contraditória ao caráter amoroso de Deus que conhecemos. No entanto, Jesus mesmo pronunciou estas palavras, e elas não podem ser ignoradas ou suavizadas para acomodar sensibilidades modernas. Olá, eu sou Mário Pérez do canal Evidência da Palavra, e hoje vamos desvendar um dos mais intrigantes e frequentemente mal compreendidos versículos de toda a Bíblia. Vamos descobrir juntos o verdadeiro significado de Mateus 22:14 e como esta revelação pode transformar completamente sua compreensão do que significa ser escolhido por Deus. Se você deseja clareza sobre este tema crucial, aperte o botão de curtir agora mesmo e escreva nos comentários "entre os eleitos" para declarar sua posição no propósito divino. O contexto deste versículo é crucial para sua correta interpretação. Jesus havia acabado de contar uma parábola sobre um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Os convidados originais recusaram o convite, alguns ignorando completamente, outros com desculpas e alguns chegando a maltratar e matar os mensageiros do rei. O monarca então enviou seus servos para convidar qualquer um que encontrassem nas ruas. Quando o salão estava cheio, o rei notou um homem sem vestes adequadas para a festa. Quando questionado, o homem permaneceu em silêncio e foi expulso para as trevas exteriores. Foi neste contexto que Jesus concluiu: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A profundidade desta declaração transcende interpretações superficiais. Não se trata apenas de uma seleção arbitrária, mas de uma revelação sobre o relacionamento entre chamado divino e resposta humana que afeta diretamente sua posição espiritual hoje. Nos próximos minutos, vamos explorar 3 dimensões essenciais desta passagem: o significado do chamado universal, a natureza da verdadeira escolha divina e como você pode ter absoluta certeza de sua posição entre os escolhidos. O que você descobrirá não apenas aliviará suas ansiedades sobre eleição, mas também revelará um entendimento mais profundo do coração de Deus para toda a humanidade. Para compreendermos verdadeiramente a declaração de Jesus em Mateus 22:14, precisamos primeiro entender o que significa ser chamado no contexto bíblico. A palavra grega utilizada aqui é kletos, que indica um convite formal, um chamado oficial para participar de algo significativo. Na parábola que precede este versículo, o chamado é representado pelo convite do rei para o banquete de casamento. Este convite foi estendido amplamente, primeiro para os convidados específicos, que o rejeitaram, depois para qualquer pessoa encontrada nas ruas, tanto maus como bons, como diz o texto. A amplitude deste chamado revela algo profundo sobre o coração de Deus. O chamado divino, em sua essência mais fundamental, é universal. Em Tito capítulo 2, versículo 11, Paulo declara que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. João 3,16 reafirma que Deus amou o mundo de tal maneira, indicando a extensão ilimitada do amor divino. Este é o primeiro aspecto que precisamos entender. O convite de Deus é genuinamente oferecido a todos. Este chamado universal se manifesta de diversas maneiras. Romanos capítulo 1 nos ensina que a própria criação testifica sobre Deus, de modo que todos os seres humanos recebem um chamado inicial através da revelação natural. Salmo 19
confirma que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Há um testemunho divino inscrito na própria ordem do universo. Além disso, existe o chamado que vem através da consciência humana. Romanos capítulo 2 explica que mesmo aqueles que não conhecem a lei escrita têm a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência. Este chamado interior, esta voz moral que todos experimentam, é outro meio pelo qual Deus estende seu convite à humanidade. Finalmente, há o chamado específico do Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo pregada explicitamente. Este é o convite, mais claro e direto, representado na parábola pelos servos que saíram para anunciar que tudo está preparado. O aspecto crucial que muitos não compreendem é que este chamado não é apenas informativo, mas transformador. Não é apenas um convite intelectual, mas uma oportunidade de encontro real com o poder divino. Quando Deus chama, Ele também capacita. O convite carrega consigo o poder para que possamos responder apropriadamente. Isto nos leva à questão fundamental. Se o chamado é universal e potencialmente transformador, por que Jesus afirma que apenas poucos são escolhidos? A resposta se encontra não na limitação do convite divino, mas na natureza da resposta humana a este convite, que é precisamente o que exploraremos a seguir. Quando examinamos as reações das pessoas na parábola, vemos um espectro completo de respostas ao chamado divino, alguns completamente indiferentes, outros hostis, e, finalmente, aqueles que aceitam o convite, mas não nas condições do anfitrião, o homem sem vestes adequadas. Cada uma destas respostas ilumina aspectos de como as pessoas reagem ao chamado de Deus em nossos dias. O segundo elemento crucial para entendermos Mateus 22:14 é compreender o que significa ser escolhido no pensamento bíblico. A palavra grega original é eklektos, que carrega o sentido de selecionado para um propósito específico ou eleito por distinção particular. Na parábola do banquete de casamento, observamos algo fascinante. Embora muitos tenham aceitado o convite e entrado na festa, nem todos permaneceram como escolhidos. O homem sem vestes apropriadas, apesar de ter respondido ao chamado inicial, não foi contado entre os escolhidos finais. Isto revela um princípio fundamental. Ser escolhido não é simplesmente uma seleção arbitrária de Deus, mas envolve tanto a iniciativa divina quanto a resposta humana adequada. Não é apenas estar presente no banquete que importa, mas estar presente nas condições estabelecidas pelo anfitrião. As vestes de casamento na parábola representam algo essencial. Na cultura da época, era comum que o anfitrião de um grande banquete fornecesse vestes apropriadas aos convidados. Recusar-se a usar essas vestes não era apenas uma questão de moda, era uma afronta deliberada ao anfitrião, uma rejeição de seus termos para participar da celebração. Em termos espirituais, estas vestes representam a justiça de Cristo que nos é oferecida gratuitamente. Isaías capítulo 61, versículo 10, descreve belamente: revestiu-me das vestes da salvação, cobriu-me com o manto da justiça. Filipenses 3:9 ecoa este conceito quando Paulo fala de não ter a minha própria justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus mediante a fé. O homem sem vestes apropriadas simboliza aqueles que respondem ao chamado do Evangelho, mas nos seus próprios termos, querem os benefícios do reino sem a transformação que o reino exige. Desejam a salvação, mas sem rendição. Buscam a bênção, mas sem o compromisso. Em essência, querem Cristo como Salvador, mas não como Senhor. Esta perspectiva ilumina profundamente o significado de poucos são escolhidos. Não é que Deus arbitrariamente selecione apenas alguns para salvação, excluindo todos os outros. É que entre os muitos que recebem e até respondem inicialmente ao chamado, apenas alguns aceitam completamente as condições do reino, a veste da justiça de Cristo, a rendição total, o compromisso genuíno. Efésios, capítulo 1, versículo 4 declara que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Observe a conexão. A escolha divina está intrinsecamente ligada a um propósito de transformação, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. A eleição bíblica nunca é um fim em si mesma, mas sempre direcionada para um propósito maior. Não somos escolhidos meramente para escapar do inferno ou garantir o céu, mas para sermos conformados à imagem de Cristo, para representarmos o caráter de Deus neste mundo, para sermos embaixadores do reino. Esta compreensão resolve a aparente tensão entre a bondade universal de Deus e a linguagem de eleição nas Escrituras. Deus genuinamente deseja que todos sejam salvos, como afirma 1 Timóteo 2,4. O convite é sinceramente estendido a todos, mas ser contado entre os escolhidos envolve mais do que apenas ouvir ou até aceitar inicialmente esse convite. Envolve uma resposta contínua e transformadora. Quando Jesus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, ele não está revelando uma limitação divina, mas uma realidade humana. A porta é ampla o suficiente para todos entrarem, mas muitos escolhem não entrar, ou entrar em seus próprios termos, sem as vestes fornecidas pelo anfitrião. Diante desta compreensão mais profunda de Mateus 22:14, surge a questão mais pessoal e urgente. Como você pode saber se está entre os poucos escolhidos? Existe alguma maneira de ter certeza, ou estamos condenados a viver em constante ansiedade sobre nossa posição espiritual? A boa notícia é que as Escrituras oferecem sinais claros e verificáveis que confirmam se alguém está verdadeiramente entre os escolhidos de Deus. Estes não são sinais místicos ou subjetivos, mas evidências concretas que qualquer pessoa pode examinar em sua própria vida. O primeiro e mais fundamental sinal é a resposta genuína ao chamado do Evangelho. 2 Pedro capítulo 1, versículo 10 nos exorta: Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. A palavra vocação aqui é a mesma raiz de chamados em Mateus 22:14. Se você sentiu o chamado de Deus e respondeu com fé genuína, este é o primeiro indicador de que está entre os escolhidos. Entretanto, como vimos na parábola, responder inicialmente ao chamado não é suficiente. O segundo sinal crucial é a disposição de vestir as vestes de casamento, aceitar a justiça de Cristo como sua única esperança, em vez de confiar em sua própria justiça ou méritos. Paulo descreve essa atitude em Filipenses 3, onde considera tudo como perda em comparação com o supremo valor de conhecer Cristo e ser encontrado nele, não tendo justiça própria. Pergunte a si mesmo: em que estou confiando para minha aceitação diante de Deus? Em minhas boas obras, meu conhecimento bíblico, minha moralidade? Ou reconheço que minha única esperança está no que Cristo fez por mim na cruz? Os escolhidos são aqueles que abandonaram completamente a confiança em si mesmos e receberam plenamente a veste da justiça de Cristo. O terceiro sinal é a transformação progressiva à semelhança de Cristo. Os escolhidos não apenas aceitam a justiça imputada de Cristo, sua posição legal, mas também experimentam a justiça prática sendo formada em suas vidas pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 29, explica que aqueles que Deus conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esta conformidade à imagem de Cristo é evidenciada pelo fruto do Espírito descrito em Gálatas 5: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não perfeição instantânea, mas uma direção constante de crescimento nessas características. Os escolhidos são aqueles que, apesar de tropeços e falhas, estão sendo visivelmente transformados pelo poder do Espírito Santo. O quarto sinal é o amor pelos outros escolhidos. A Igreja, 1 João capítulo 3, versículo 14, declara: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Este amor não é apenas sentimento, mas compromisso prático com o corpo de Cristo. Os escolhidos não veem a Igreja como opcional ou como um serviço religioso para consumir,
mas como sua família espiritual com a qual estão profundamente comprometidos. Quinto, os escolhidos demonstram perseverança na fé, mesmo em tempos de dificuldade. Jesus advertiu que muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 10, 13. A perseverança não é a causa da salvação, mas evidência dela. Os escolhidos continuam seguindo a Cristo, mesmo quando o caminho se torna íngreme e doloroso. Esta perseverança não é baseada em força de vontade humana, mas na promessa divina, expressa em Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Os escolhidos perseveram precisamente porque são sustentados pelo poder de Deus, não por sua própria determinação. Finalmente, os escolhidos vivem com um senso claro de propósito divino. Efésios 2:10 nos diz que somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Há uma consciência crescente de ser chamado não apenas para escapar do inferno ou garantir o céu, mas para cumprir um propósito específico no plano de Deus. A beleza desta compreensão é que ela desfaz a ansiedade que muitos sentem ao ler. Mateus 22:14. A questão não é se Deus arbitrariamente escolheu você ou não antes da fundação do mundo, algo que você jamais poderia saber com certeza. A questão é se você está demonstrando os sinais visíveis de ser um dos escolhidos aqui e agora. À luz desta compreensão mais profunda de Mateus 22:14, a questão crucial não é especular sobre decretos divinos inescrutáveis, mas responder apropriadamente ao chamado que já recebemos. A parábola revela que o problema nunca esteve na limitação do convite divino, mas na inadequação da resposta humana. A boa notícia extraordinária é que você pode ter absoluta certeza de estar entre os escolhidos de Deus, não por arrogância espiritual ou presunção, mas pela evidência concreta do trabalho divino em sua vida. Como João escreveu, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. 1 João 5:13. Deus quer que você caminhe em segurança, não em ansiedade constante. Se você reconhece os sinais dos escolhidos em sua vida, resposta genuína ao Evangelho, confiança exclusiva na justiça de Cristo, transformação progressiva, amor pela Igreja, perseverança na fé e senso de propósito divino. Regozije-se. Estas não são conquistas para se orgulhar, mas evidências da graça divina operando em você. Por outro lado, se você percebe que tem respondido ao chamado divino nos seus próprios termos, como o homem sem vestes adequadas, hoje é dia de mudança. A boa notícia é que ainda não é tarde demais. As vestes da justiça de Cristo continuam disponíveis. A transformação que você tem resistido ainda é possível. O compromisso que você tem evitado ainda pode ser assumido. Para aqueles que verdadeiramente desejam estar entre os escolhidos, há este incrível paradoxo. Todos os que sinceramente desejam ser escolhidos podem ser. Jesus declarou: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6:37. Não há ninguém que busque sinceramente a Cristo e seja rejeitado. Viver como um dos escolhidos não significa caminhar em orgulho espiritual, como se fôssemos superiores aos não escolhidos. Afinal, não há nada em nós mesmos que nos qualifique para esta posição privilegiada. Como Paulo pergunta: pois quem te faz diferente e que tens tu que não tenhas recebido? 1 Coríntios 4:7. A eleição divina produz gratidão e humildade, nunca arrogância. Os escolhidos vivem com profundo senso de responsabilidade. Jesus ensinou: a quem muito foi dado, muito será exigido. Lucas 12:48. Ser escolhido não é apenas privilégio, mas chamado para serviço sacrificial. Como Cristo, o escolhido perfeito, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Se as evidências dos escolhidos estão claramente presentes em sua vida, deixe nos comentários a frase respondendo ao chamado,
como declaração pública de sua gratidão pela graça eletiva de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja lutando com dúvidas sobre sua posição espiritual. Para aqueles que percebem que têm apenas respondido parcialmente ao chamado divino, hoje é o dia de decisão. Deus está convidando você não apenas para entrar no banquete, mas para vestir as vestes da justiça de Cristo, para render-se completamente ao seu senhorio, para aceitar não apenas os benefícios da salvação, mas também suas responsabilidades. Lembre-se, sempre, o chamado é amplo e genuíno. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ser contado entre os escolhidos não depende de qualidades especiais em você, mas da sua disposição para receber plenamente o que Deus oferece nos seus termos. Que as palavras de Jesus em Mateus 22:14 não sejam mais motivo de ansiedade, mas inspiração para responder com toda sinceridade ao maravilhoso convite do Rei dos Reis para o banquete de seu Filho. Porque todos os que aceitam este convite nos termos divinos serão contados entre os poucos escolhidos. Antes de encerrarmos nossa reflexão sobre Mateus 22:14, precisamos abordar algumas questões que frequentemente surgem quando falamos sobre eleição divina e escolha humana. Este território teológico pode ser complexo, e equilibrar as diferentes verdades bíblicas é essencial para uma compreensão sadia. Primeiro, alguns temem que enfatizar a eleição divina diminua a responsabilidade humana. No entanto, a Bíblia mantém ambas as verdades em tensão saudável. Em Filipenses 2:12-13, Paulo nos exorta: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Observe a parceria divino-humana. Nós trabalhamos, mas é Deus quem opera em nós. Outros se preocupam que ensinar sobre poucos escolhidos contradiga a afirmação bíblica de que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo 2:4. Esta aparente tensão se resolve quando compreendemos que o desejo de Deus pela salvação de todos é genuíno, mas ele também respeita a liberdade humana de rejeitar seu chamado ou aceitá-lo nos próprios termos. Alguns cristãos caem em extremos, ou negligenciam completamente a doutrina da eleição, ignorando textos claros como Efésios 1, ou a transformam em um sistema determinista rígido, ignorando os muitos convites universais do Evangelho. A sabedoria está em permitir que todas as verdades bíblicas permaneçam intactas, mesmo quando não conseguimos reconciliá-las perfeitamente em nossa compreensão limitada. Para você que está ouvindo, o chamado mais importante não é para resolver todos os mistérios teológicos, mas para responder fielmente ao convite divino que já recebeu. Como Jesus ensinou, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. João 7:17. A compreensão mais profunda frequentemente vem através da obediência, não apenas pelo estudo. Abra seu coração agora mesmo para o chamado divino. Estenda suas mãos em um gesto físico de recepção. Permita que o Espírito Santo confirme, em seu espírito, sua identidade como um dos escolhidos de Deus, não por mérito próprio, mas pela graça soberana manifestada em Jesus Cristo. Viva hoje na confiança de Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Esta cadeia inquebrável da graça divina é sua segurança e esperança enquanto caminha como um dos escolhidos de Deus.